Segunda Reis 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém o Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios. Chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram, e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos, e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros, e o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite, e disse a seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos, e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los, e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: ide, e vede. E foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo, e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o Senhor em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e morreu, como falará o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falará ao rei dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um siclo, e uma medida de farinha por um siclo, à porta de Samaria. E aquele Senhor respondeu ao homem de Deus, e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu poderia isso suceder. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta, e morreu.